Olá, caríssimos estudantes do oitavo ano, professor Postulando nas aulas remotas, paz e bem a todos. Teremos hoje um assunto muito interessante também na nossa videoaula, que é sobre ângulos. Então, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Vamos lá. A nossa habilidade referente ao sexto ano, tá? É a F06 em MA25. Reconhecer a abertura do ângulo como uma grandeza associada às formas geométricas. O que é um ângulo? Ângulo é uma medida expressa em graus que é atribuível à região ou conjunto de pontos situados entre duas semirretas de mesma origem. Então, pegando aqui, ó, você tem duas semirretas, tá, de mesma origem que se encontram no ponto A, e essa abertura determina uma região, que é esta que está aqui, tá, de verde, e esta região que está aqui, ela é chamada de ângulo, ok? Então, você tem um ângulo BAC, ou CAB, tá? E a abertura das duas semirretas determinam essa região que é chamada de ângulo, ok? Vamos relembrar. O ângulo em geral serve para definir a abertura de duas semirretas que possuem uma origem em comum, o que nós já vimos lá, tá? Chamada de vértice do ângulo. Então, aqui é o vértice do ângulo, ó. Tá aqui o vértice do ângulo. Esse ângulo mede 180 graus, este aqui mede 30 graus, este aqui é um ângulo reto, a gente vai ver lá na frente, mede 90, tá? Ok? Tá aqui o vértice, que é o encontro das duas semirretas, e este ângulo aqui mede 45 graus. Para a realização de um desenho ou para a medição de um ângulo na geometria plana, nós utilizamos o compasso ou o transferidor. Tá aqui o transferidor, que serve para medir o ângulo em graus, certo? Este aqui mede 45 graus, este aqui é reto, mede 90, e este aqui é obtuso, mede 120. Tipos de ângulos. Os tipos de ângulos são aqui. O ângulo agudo, que é um ângulo maior que 0 graus e menor que 90, tá? Ele está entre 0 e 90, então ele é um ângulo agudo. O ângulo reto, que mede exatamente 90 graus. O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 e menor que 180, tá? Ele está entre 90 e 180 graus. O nome dele é ângulo obtuso. O ângulo raso, que como nós vimos, ele mede, tá, 180 graus. E o ângulo inteiro, tá certo? Ou de uma volta, tá certo? Que ele mede 360 graus. E aí nós temos um ângulo nulo, tá? Que ele mede 0 graus. Continuando aqui, tipos de ângulos, ângulos congruentes. Dois ângulos são ditos congruentes quando eles possuem a mesma medida. Então, você tem o ângulo BOA e o ângulo DEF, tá? Ou AOB e DEF. Como eles possuem a mesma medida, tá certo? Porque essa região aqui, essa abertura é igual. Então, eles são chamados de congruentes. A gente não usa a palavra igual, tá certo? A gente usa, na geometria plana, a gente usa a palavra congruente, ok? Continuando, tipos de ângulos, aí nós temos mais um, tá, para a gente estudar, que é os ângulos opostos pelo vértice. Um caso bastante comum de ângulos congruentes, tá, é quando os ângulos são opostos pelo vértice. Quando temos duas retas concorrentes, ou seja, são duas retas que se cruzam num único ponto, podemos traçar vários ângulos entre elas. Quando comparamos dois ângulos que estão em lados opostos de um mesmo vértice, eles serão sempre congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Aqui o desenho. Ditos ângulos OPV são os ângulos opostos pelo vértice, tá? Então nós temos duas semirretas que se cruzam em um único ponto, tá? E determinam quatro ângulos, tá? Ó,
Esse ângulo aqui é oposto pelo vértice a esse aqui, tá? As duas regiões estão rastreadas de verde. Aqui, esse ângulo aqui é oposto pelo vértice a este ângulo aqui, tá certo? Que é a letrinha grega alfa, aqui é beta, tá? Então, esses ângulos possuem a mesma medida, esse e esse aqui. O verde também, esse e este aqui, tá? Então, são ângulos congruentes, ok? Continuando o tipo de ângulos, vixe, professor, não termina não. Ângulos complementares e ângulos suplementares, tá certo? Ângulos complementares, tá? Pelo desenho, pela figura nós temos, tá? Ok? Traçamos uma semi-reta que divide o ângulo, tá certo? Em duas partes, tá? Nós temos um ângulo alfa e um ângulo beta, tá certo? A soma desses dois ângulos que nós temos aqui, alfa mais beta, tá certo? É igual a 90 graus. Então, ângulos complementares, tá certo? A soma deles é igual a 90 graus, tá? Aqui nós temos um ângulo de meia volta, tá certo? E dois ângulos também, alfa e beta, tá? Então, aqui nos complementares a soma dá 90 graus. Já nos suplementares, a soma desses dois ângulos aqui estão aqui, tá certo? É igual a 180 graus. Ok? Vamos lá exercitar um pouco. Na figura abaixo, quanto mede o ângulo X? Aí, analisando a figura, nós temos aqui, ó, ok? Aí a figura mostra, tá certo? Um ângulo reto, tá? Aí nós temos dois ângulos. Um mede 60 graus e o outro mede X, tá certo? Aí os ângulos são complementares, ou seja, a sua soma é igual a 90 graus. Então podemos escrever a seguinte equação. Então, x mais 60 graus é igual a 90, porque a soma dos dois ângulos dá igual a 90, tá? Então, equação por quê, professor? Porque aqui nós temos a incógnita que é x e nós temos a igualdade. Então, ó, x mais 60 é igual a 90. Então, nós temos uma soma. Então, qual é o valor de x, professor? É só nós subtrairmos, ó, 90 menos 60. Então, o valor de x é igual a 30. Vamos ver se é verdade mesmo. Então, aí você somar 30 mais 60 dá 90. A soma de dois ângulos complementares é igual a 90 graus. Então, 30 mais 60 dá igual a 90. Segunda questão. Na figura abaixo, quanto mede o ângulo x? Na figura abaixo, quanto mede o ângulo x? Aí nós temos, ó, o desenho já é diferente, ó, tá? Aí você tem um ângulo raso, ou de meia volta, tá certo? E você tem um ângulo obtuso, que mede 111 graus, e você tem um ângulo agudo, que mede x, tá certo? Por que o senhor diz que esse ângulo aqui é agudo? Porque aqui já é um ângulo obtuso. Como a soma vai dar como a soma é 180, então com certeza esse ângulo aqui vai ser agudo, tá? Ele vai ser menor que 90, é maior que zero. Os ângulos são suplementares, ou seja, a sua soma é igual a 180. Então nós podemos escrever a seguinte equação, ó. X mais 111 graus dá igual a 180. Então, qual é o valor de x? Aqui está somando, então eu passo para cá subtraindo. Aí eu troco o sinal, ó. 180 menos 111, então x dá igual a 69 graus. Então, um ângulo de 69 graus é chamado de agudo. Este aqui é obtuso, certo? Terceira questão. Na figura abaixo, quanto mede o ângulo x, y e z? Tá certo? Aí você vê duas retas, semi-retas concorrentes. Elas se encontram neste ponto que está aqui, tá certo? Elas determinam quatro ângulos. Esses ângulos, tá certo? Eles são opostos pelo vértice. Quem é o vértice, professor? É esse pontozinho que está aqui, tá? Aí você tem este ângulo, você tem esse aqui, você tem este aqui e você tem este aqui, ok? Tá? Aí, ó, a perguntinha. Quanto mede o ângulo x, y e z, tá? Então vamos lá. Nossa resolução.
X é igual a 70 graus. Por quê, professor? Porque os ângulos x e 70 são opostos pelo vértice, ou seja, eles são congruentes. Então, eles têm a mesma medida. Então, por isso que x é igual a 70. Tá? Segundo ponto. Na figura y mais 70 é igual a 180. Tá? Os ângulos são suplementares. Então, a soma dá 180. Tá? Se um mede 70, então 70 para chegar em 180. Então, o y mede quanto? Mede 110. Tá? Então, já descobrimos o x, que é 70, já descobrimos o y, que é 110. Falta só quem? O z. Os ângulos y e z são OPV. O que quer dizer isso, professor? Opostos pelo vértice. Então, eles são congruentes, têm a mesma medida. Então, y é congruente a z, portanto, o z também é igual a 110. Ok? Vamos lá, nossa quarta questão. Nossa quarta questão diz o seguinte. O triplo do complemento de um ângulo mede 180 graus. Quanto mede esse ângulo? Tá? Vixe, professor, agora complemento de um ângulo. Então vamos ver. O que é o complemento de um ângulo para a gente entender? Se x mais y é igual a 90 graus, ó, ele fala em complemento, então ele fala em ângulos complementares. Então, se x mais y é igual a 90 graus, então x vai ser igual a... Ó, x mais y é igual a 90. Tá? Então, qual é o valor de x? Daí eu pego o y e passo para o outro lado. Tá? Quando eu passo para o outro lado, eu troco o sinal. Então, vai ficar mais, fica menos. Então, x é igual a 90 graus menos y. Tá certo? Essa partezinha que está aqui, tá? Que eu coloquei aqui, ó, no quadrinho verde, ela é chamada de complemento do ângulo. Por exemplo, se o ângulo mede 50 graus, quanto é que mede seu complemento? Aí só é você subtrair 90 menos 50. Então, o complemento do ângulo mede quanto? Mede 40 graus. Para a gente responder esse problema que está aqui, a gente tem que escrever uma equação, ó, porque aparece a letra que está aqui, y. Né? A gente, no caso, pode usar qualquer uma. Tá? A gente pode usar o A, o B, o N, tá? O L, qualquer letra, tá certo? Para representar esse ângulo. Tá? Então, para a gente responder, a gente vai escrever uma equação, ok? Que está aqui do lado, ó, a resolução. Triplo, o que é triplo? Triplo é 3 vezes. Então, 3 vezes o complemento do ângulo, tá? Aí, a gente escreve aqui 90 menos y, tá? Eu não quero saber o valor desse ângulo aqui, tá? Então, eu boto triplo, que é 3 vezes, vezes 90 menos y, que é igual, ó, e é igual, médio no caso, é igual a 180 graus. Tá aqui a nossa equação. Tá? Agora falta resolver o que? Esse parênteses que está aqui. 3 vezes 90 dá 270. Tá? Aí observa a setinha. Ó. O 3 multiplica por 90, assim como o 3 também multiplica por menos y. 3 vezes menos y dá menos 3y. Repetimos, igual a 180. Menos 3 vezes y é igual. 270 está aqui, ele passa para o segundo membro, tá, da equação. Então, aqui é mais, então ele passa menos, negativo. Tá? Repetimos, menos 3 vezes y é igual a 180 menos 270, damos o sinal do maior número, tá certo? Subtraímos, então vai ficar menos 90. Ó, menos 3 vezes y dá igual a menos 90, tá certo? Como aqui está multiplicando, a operação inversa é a divisão. Então, eu faço menos 90 dividido por menos 3. Aí você sabe que menos dividido por menos é mais. E 90 dividido por 3 é igual a 30. Tá? Aí a gente não precisa colocar o mais aqui. Aí eu coloquei 30 graus. Então, o valor do y é igual a 30 graus. Tá? Então, quanto mede esse ângulo mede 30 graus. É a nossa resposta. Finalmente, nossa quinta questão diz o seguinte, ó. Quanto mede o ângulo x da figura? Tá? Aí você tem um ângulo raso, tá? De meia volta, tá certo? Quantos graus ele mede, professor? Ele mede 180. Aí você tem um ângulo que mede 60, você tem um ângulo que mede 85 e você tem um ângulo que mede x. Tá? Da mesma forma, como aparece aqui, tá certo? A incógnitazinha. Então, você vai escrever uma equação, tá certo? Ok? Veja que eu estou enfatizando nas questões, tá certo? É a equação do primeiro grau que você viu no sétimo ano, tá? Ok?
Então, vamos fazer, ó, x mais 60 mais 85 dá igual a 180. X é igual a 180, aí você troca o sinal, ó, passa para o outro lado, fica menos 60, fica menos 85, tá certo? X é igual a 180 menos 60 com 85 dá 145. Então, esse ângulo X que está aqui mede 35, tá, ó, ok? Então, nossa aula sobre ângulos, tá? Quiser pesquisar mais sobre o assunto, tá certo? Vá no Google, no YouTube, tá? Pesquisa mais sobre o assunto. Professor Podiano das aulas remotas, obrigado e um abraço a todos.